Aleluia. Mais uma vez cumprimento os irmãos com a santa, gloriosa paz do Senhor. Amém. Os irmãos já devem estar já fadigados, né? Todo domingo e não Valdeci. Mas o pastor está voltando em fevereiro, estamos com saudade do nosso pastor. Mas que o Espírito Santo nesta noite fale conosco pela sua rica e infinita misericórdia. Ele venha nos usar, vai estar falando algo em nossos corações. E eu orando a Deus, o Senhor me deu uma palavra para nós, uma palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 27, esse é apenas um texto básico. Mateus 27, do verso 50 ao verso 54, diz assim: E Jesus, chamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fendeu-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião, os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Amém? Eu estava meditando e o Espírito do Senhor me levou acerca do marco, do principal motivo da vinda de Cristo. Há poucos dias, final de dezembro, mais precisamente dia 25, é comum, em toda a parte do planeta, não só de uma forma comercial, mas também de uma maneira de lembrar, como o pastor sempre diz, sabemos que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, mas para a humanidade ocidental é um marco do nascimento de Cristo. Obviamente, queridos, é fundamental entendermos que Jesus Cristo precisava encarnar como homem para cumprir o plano de Deus para a humanidade. O seu nascimento é importante, mas é importante para nós entendermos que a parte mais importante na vida e no ministério de Cristo se dá quando Ele entrega por nós, quando Ele se entrega por nós naquela cruz, quando Ele morre, quando Ele naquela cruz, Ele entrega o seu Espírito e Ele dá o seu último Espírito e morre. Ali, queridos, foi o ponto principal. Se fosse um filme, seria o ápice dali, de todo aquele episódio da vida de Cristo, enquanto Ele aqui esteve nos seus 33 anos de vida terrena. E quando nós olhamos para isso, eu comecei a estudar nos evangelhos e alguns relatos, até mesmo as cartas paulinas, trata sobre a morte do nosso mestre. E nós vamos ver que eu me lembrei de, há muitos anos atrás, uma passagem, um estudo que eu recebi. Na época não tinha internet, era um panfleto, e ele falava sobre as 7 últimas palavras de Cristo na cruz. Quando Jesus foi colocado no madeiro, ele falou 7 palavras. E para que cheguemos a essas palavras, é importante primeiro nós entendermos que houve acontecimentos importantes, os acontecimentos derradeiros para chegar à crucificação de Cristo. É importante que o primeiro grande acontecimento que houve foi quando Jesus reuniu os seus discípulos. E ali Ele fez a última ceia. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 14 e 16, diz assim: Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disseram: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês,
antes de sofrer. Pois eu digo, não comereis dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus. Era uma festa comum entre os judeus, a Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa para os judeus representa a passagem, representava e marcava o episódio quando Deus tira o povo do Egito, quando Deus liberta o povo, quando Deus agora tira debaixo do jugo do faraó do Egito, e o povo agora vai caminhar rumo à terra prometida. E como eu falei, nada na Bíblia, nada na história é por acaso. E não por acaso se deu que a última reunião de Jesus com os seus discípulos foi justamente na Páscoa, onde comemorava-se a ceia. E pegava-se e sentavam-se à mesa. Geralmente era um ato que se fazia entre famílias, juntava toda a família e celebrava a ceia. Mas uma vez a gente vê que quando Jesus reúne os seus discípulos para fazer a Páscoa, a ceia, e ali seria a última ceia de Jesus com os seus discípulos, ele está ali fazendo um ato familiar, aonde que ele vai trazer para nós primeiro a simbologia de que, assim como desde sempre a família foi a base, a igreja de Jesus Cristo, ela tem como base também a família. Nós somos a família de Cristo, porque mas em dado momento do seu ministério vai dizer: onde estão os seus irmãos? Onde está a sua mãe? Seus irmãos? Ele fala: meus irmãos, meu pai e minha mãe são aqueles. Então, quando Jesus se reúne com os seus discípulos, ele diz: olha, geralmente esse ato é feito entre família, e eu reuni a minha família. Essa é a minha família. A família do Senhor Jesus é a igreja de Jesus. A família do Senhor Jesus somos nós. É por isso que nós chamamos o irmão, não é? O irmão, o irmã. Por quê? Porque nós somos a família de Cristo. Entre famílias há problemas, entre famílias há conflito, entre famílias há entendimento, mas quando nós temos um pai que é zeloso, ele vai lá e fala: opa, vem aqui, não é? Abraça teu irmão, é assim? Aperta a mão. Lá em casa éramos 7, então vocês imaginam, não é? Quem tem 2 aí fala: meu Deus, imagine quem tem 7. As famílias antigas 8, 9, né? Tinha famílias de 11. E quando fogateava no arraial era só Jesus. Mas nós temos um pai que sabe e cuida de cada filho. Sabe que os filhos às vezes uns são mais temperamentais, outros são mais sentimentais, cada um. Mas nós somos a família de Cristo. E quando Jesus reúne, Jesus estava preparando para o que viria. Se nós pegarmos toda a trajetória de Jesus Cristo, em muitos momentos, ele vai se virar para os seus discípulos e falar o que aconteceria. E muitas das vezes os discípulos não entendiam. Jesus já estava falando o tempo todo, às vezes por forma de metáfora, que ele iria. Tanto eles não entendiam que quando o soldado vai prender a Jesus, Pedro não permite, Pedro puxa a sua espada. Eles não entendiam. E Jesus o tempo todo falava, ele veio para isso. E ali era uma despedida. Jesus estava à mesa. A Santa Ceia, aquela última ceia, ela representa uma significação, uma ressignificação da Páscoa para nós. A Páscoa para nós cristãos representa agora o momento onde Jesus Cristo é o Cordeiro. Agora não há mais um animal que é levado e ele é morto, ele é comido com ervas amargas e pão asmos. Não. Agora a Páscoa representa para nós a morte, a ressurreição de Cristo. Agora a Páscoa vai ter um novo significado. E essa última Páscoa de Jesus com seus discípulos, essa última refeição, ela fala da comunhão dos discípulos. E ele fala: olha, eu não voltarei. E ali ele está falando de si mesmo. O que Jesus está dizendo é que presencialmente, agora no seu corpo glorificado, né? Porque quando nós participamos da ceia, aqui, a presença da Trindade, a presença do nosso Deus está na pessoa do Espírito Santo, mas ele está apontando, é uma frase escatológica, ou seja, ele está apontando para o porvir.
próxima vez que eu irei cear com vocês será na glória. A primeira e grande ceia que nós teremos será com o Senhor Jesus. Será um banquete com o nosso Jesus. E aí nós o veremos face a face. E agora nós estaremos com Ele. Ele o tempo todo fez essa promessa para nós. E agora, nesta ceia que fala de comunhão, aonde Ele mais uma vez alerta a eles a necessidade de que se faça a ceia, de que mantenha essa comunhão como família. Em seguida nós vamos ver que Jesus ele sai e ele vai para um lugar chamado o Jardim do Getsemane, que significa Getsemane era um local de prensa. A prensa era um local onde você botava a azeitona e você espremia até que saísse o azeite. E foi ali naquele local onde nós vamos ver o nosso mestre. Ele passou ali por grande angústia, uma agonia tão grande que dizem os médicos estudiosos, e para o indivíduo chega a tamanha agonia a ponto de que pequenos vasos sanguíneos sejam estourados, é porque ele está passando por uma pressão psicológica, uma pressão emocional tão grande, e quando ele suava e ele chorou no Getsemane, ele chorou e suou sangue. Porque ele estava ali carregando, ele estava ali diante de uma situação onde ele levaria sobre si todos os nossos pecados. Todas as vezes a gente errou, todas as vezes que a gente pecou. Às vezes as pessoas falam: onde está Deus, que não vê a forma como a humanidade está, a situação que a humanidade está passando. Eu quero dizer, e tudo isso que aconteceu na humanidade até hoje, Jesus previu e sentiu ali no Getsemane. Todo e qualquer dor que você venha sentir na sua vida estava sobre Jesus. Tamanha foi a agonia e a angústia que ele teve no Getsemane. E no Getsemane a gente sabe que o lado humano dele falou. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Toda a trajetória de Cristo, inclusive ali na cruz, ele não utilizou dos seus atributos divinos. Tanto é que no deserto, a intenção do inimigo era que ele fizesse isso, porque se ele fizesse isso, ele não poderia mais fazer o sacrifício, ele deveria fazer o sacrifício como homem, e não como Deus. Ainda que você não deixou de ser Deus, ele se despiu, e ele ali utilizou apenas da sua natureza humana. E na sua natureza humana ele fala: Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Tamanha foi a angústia, tamanha agonia que o nosso mestre sentiu. E a Bíblia fala que os anjos foram a ele. Os anjos ali deram suporte ao nosso mestre. E após isso, nós vemos que chegaram às guardas. Judas, aquele que estava à mesa, aquele que comeu o pão com ele na última ceia, veja o seu rosto. Aquela foi a marca, aquela foi o sinal de que aquele era o Cristo. Aquele é o que deveria ser preso, porque quando olhava para os discípulos, eles se vestiam parecido, eles tinham hábitos parecidos, eles falavam de forma parecida, e deveria haver uma forma de identificar quem era aquele que deveria ser preso. E um gesto de amor, um gesto de carinho, foi o gesto que foi utilizado para atrair o nosso mestre. Mas ainda assim, o nosso mestre sabia que era necessário passar por tudo aquilo. Todas as vezes que nós nos indignarmos com alguma coisa nesse mundo, todas as vezes que nós nos indignarmos com algo que acontece na nossa vida, nós devemos entender que alguém que não merecia, alguém que poderia não ter passado pelo que passou, mas se despiu, ele passou por tudo isso, por amor a mim, por amor a você. E diz a Bíblia que ali ele foi preso. E a partir daí, queridos, ele passou por um julgamento totalmente incoerente. Eu estava lendo um texto, até um trabalho acadêmico, onde um rapaz que queria se formar em direito, toda a tese dele foi baseada no julgamento de Cristo. E ali ele aponta todas as maiores incoerências no julgamento de Cristo, segundo a lei da época. E aquele homem, Jesus Cristo, ele foi injustamente
tanto no âmbito legal humano, quanto no âmbito espiritual. Mas ele deveria acontecer isso, sabe por quê? Porque ele deveria pagar uma conta que não era dele. Ele deveria pagar uma dívida que não era dele. E era preciso, era necessário que tudo isso acontecesse. A Bíblia diz que ele foi açoitado com chicote. Não sei se vocês já pararam para ler sobre o chicote. Esses chicotes que usaram para açoitar a Jesus, eles tinham um pedaço pontiagudo de osso na ponta. E quando batia em alguém, esse osso ele rasgava a carne. Não era apenas o chicote que marcava e ardia na pele, mas ele rasgava a carne. E ele foi açoitado. Não foi só açoitado, ele foi humilhado, ele foi escarnecido. Cadê o rei dos judeus? Diz a Bíblia que os soldados colocaram sobre ele uma coroa de espinho, colocaram um manto carmesim, dizendo assim: bota um manto no rei, não é o rei dos judeus, e deram uma vara para ele: olha o cetro do rei dos judeus. E zombaram, humilharam o nosso mestre. E era necessário que ele passasse por tudo isso. Imagine vocês, se vocês tivessem o poder, como Jesus virou e falou: olha, quando ele foi julgado, ele falou: se eu quisesse, eu mandava uma legião de anjos. Mas ele não fez isso, por amor a mim e por amor a você. E a Bíblia diz que a partir daí, ele foi com uma cruz pesada, onde apenas um homem chamado Simão Cirineu o ajudou, e ele foi colocado numa cruz. A Bíblia diz que lá para a 9ª hora, ele foi colocado, crucificado. Ele foi colocado numa posição de humilhação, porque não havia pena mais humilhante. Para os romanos, a pessoa que era crucificada, ele carregava sobre si uma grande maldição. E era necessário ele se fazer maldito por nós. Era necessário ele carregar aquela culpa por cada um de nós. E o Filho do Homem, ele foi colocado no Calvário. E ele foi colocado ali de braços abertos, agonizando, numa posição humanamente horrível, porque ele foi furado nos pregos com o peso do seu corpo. Ele tinha que manter o peso do corpo e ao mesmo tempo tentar respirar, para aquela posição impedia que ele respirasse. E à medida que ele sangrava muito provavelmente os seus pulmões também iriam encher de sangue. E a Bíblia fala que naquele momento ele disse 7 frases. Eu não sei o que eu falaria numa situação como essa, mas a Bíblia diz que em Lucas 23, 24 ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. A Bíblia fala que estavam ali soldados. Aqueles soldados tinham feito toda a ordem de barbaridade com Cristo. Agora o pregaram numa cruz, colocaram aqueles pregos em suas mãos, em seus pés, e penduraram no madeiro. E o nosso mestre diz: perdoa-os, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Naquela situação deprimente, naquela situação de dor, o Senhor oferece o perdão. O Senhor oferece o perdão àqueles que feriram. O Senhor oferece o perdão àqueles que colocaram no madeiro e não feriram apenas fisicamente, mas que feriram a sua honra, o feriram enquanto ser humano, o feriram em todos os aspectos que você pode imaginar. E agora ele diz: Pai, perdoa. Aquele que nos ensinou a amar os inimigos, aquele que nos ensinou a perdoar aqueles que nos perseguem, na cruz do Calvário, ele mostrou todo esse perdão. Ele mostrou que ele era um mestre por excelência, porque o maior mestre não é o que fala, mas é aquele que faz, aquele que demonstra as suas atitudes. E quando ele fala: olha, perdoai, ele tem autoridade para falar isso. Quando ele fala: olha, perdoa os seus inimigos, ele pode dizer: olha, você perdoa, porque eu perdoei, e eu nunca fiz nada, e assim eu perdoei. E Jesus Cristo, naquela situação de dor, ele perdoou.
E às vezes, né, nós precisamos de um tempo. Não, irmão, deixa eu orar um pouco. Agora imagine você numa cruz, aquelas pessoas que estiveram tão mal, você dá o perdão. E o primeiro exemplo que fala é isso. Queridos, às vezes nós movidos por tanta injustiça, tantos problemas no mundo, a gente fala: Senhor, eu quero justiça. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos: a justiça de Deus, se não passar pela sua misericórdia, nenhum de nós estaríamos aqui. Então nós temos que tomar muito cuidado quando pedimos justiça a Deus, porque se Deus fizesse justiça por cada um de nós, nós estaríamos no inferno, porque esse era o preço do pecado. Mas o perdão, a misericórdia, a graça de Deus nos alcançou, e é por isso que nós estamos aqui, queridos. Quando nós falamos: Senhor, faça justiça na minha causa, mas passa pela sua misericórdia. Porque às vezes alguém que te ofendeu, alguém que te fez mal, está precisando da mesma graça e misericórdia que alcançou a mim e a você. Quando nós pedimos justiça para o outro sem a misericórdia, nós estamos sendo injustos. Porque Deus, quando olhou para nós, Ele colocou a sua graça e a sua misericórdia. A justiça de Deus foi feita no seu Filho Jesus, para que não fosse sobrecaída sobre nós. Logo após, nós vamos ver o Senhor falando em Lucas 23:43. Hoje estarás comigo no paraíso. Nós conhecemos essa história que Jesus ele foi crucificado entre dois ladrões, entre duas pessoas que tinham cometido algo e mereciam estar ali. E um daqueles homens falou: olha, se tu é filho de Deus, sai daí e salva a nós. Se é filho de Deus, por que tu está aí? Por que está permitindo isso? Todas as vezes que nós somos afrontados, todas as vezes que o inimigo fala no nosso ouvido: mas você é crente, serve a Deus e está passando por isso, não é? É crente há tanto tempo, não sai dessa vida aí, ó, não resolve isso. Jesus Cristo poderia resolver aquilo ali. E aquele homem, a primeira coisa que fez, ele confrontou o mestre. Mas havia um outro do lado e falou: esse homem está aí, mas ele não merecia estar. E ele fala para o Senhor: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no paraíso. E o Senhor fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Queridos, eu fico imaginando aquele homem, no fim da sua vida, mesmo uma vida toda errada, e no fim da sua vida ele ouve a voz do Senhor dizendo que hoje estarás comigo. Sabe o que o Senhor está falando? Não é tarde, queridos, para a salvação. Não é tarde para a salvação do teu filho, do teu esposo. Não é tarde para a salvação daquele que nesse momento está lá prostituindo o seu corpo, está enchendo o seu nariz de drogas, está numa boca plantada vendendo droga. Aí vem nós falando: esse daí já está perdido. Não está não, querido. Que aquele homem era o último momento da vida dele. Ele falou: Senhor, lembra-te de mim. Eu fico imaginando aquele pecador. Olha o que Jesus faz. Aquele homem bandido, morto numa cruz, estreando no paraíso, entrando no Jesus no paraíso. Vem comigo, gente. Eu vou entrar e você vai entrar junto comigo. Não foi o rei que entrou com Jesus, não foram os maiorais, os escribas que usavam aquelas roupas, se achavam muita coisa por um bandido. E a vida toda Jesus foi criticado porque estava no meio de beberrões, de publicanos, no meio de mulheres que às vezes eram samaritanas, homens samaritanos. Morreu ao lado de dois ladrões, e quando entrou no paraíso, entrou levando consigo. É por isso, queridos, que traz esperança para mim e para você. Todas as vezes que às vezes nós erramos e falamos: Senhor, eu preciso ser melhor. Quando eu quero fazer um bem, o mal eu já faço. Senhor, e às vezes nós chegamos na casa de Deus: olha, eu não sou digno. Eu quero te dizer uma coisa: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E Ele diz: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é uma palavra de salvação, é uma palavra de esperança para a humanidade. Porque aquele Jesus, aquele que estava ali morrendo, ele teve palavra de salvação para aquele homem. Ele poderia julgar
Aquele homem não tinha condições nenhuma de julgar Jesus e julgou Jesus no Calvário. E aquele que poderia julgar, ele ofereceu perdão. Jesus ainda é o advogado. Jesus ainda está advogando nossas causas. Não perdemos o tempo de estarmos debaixo da graça de Deus. Logo após, a Bíblia diz, no livro de João, versículo de número 19, capítulo 19, versículo 26 e 27 diz: mulher, eis aí o teu filho. E virando-se, eis aí a tua mãe. A passagem é muito tocante porque, se nós formos olhar nos dias de hoje, às vezes eu estava vendo um vídeo essa semana de um jovem que foi preso e o pai chorando falou: meu filho, é isso aí a educação que eu te dei, cadê seus amigos? Eu estou aqui, teu pai está aqui contigo. E a gente vê, principalmente nós, na região que eu nasci, na região onde nós vivemos aqui, às vezes muitos jovens são presos porque caem no tráfico, jovens às vezes frequentaram a EBD. Tu pega a ficha de muitos jovens, é Mateus, é o Lucas, não é? É o Josafá. Tu pega a ficha dos presídios, você vai ver os nomes. E por trás, às vezes, tem uma mãe que tanto orou. E às vezes a mãe sai daqui domingo, vai, passa pela revista, mas não falta um domingo. E eu quero te dizer que quando Jesus olhou dali, ele viu tanta gente que falou que estaria com ele, mas não estava. Mas Maria estava ali. Aquelas mulheres estavam ali. Estava um grande amigo de Jesus, João também estava ali. O seu amigo amado. E a Bíblia fala que naquele momento de dor, e ele vendo a dor de Maria, porque era a mãe, foi ela que amamentou, carregou, ela que criou, ainda que ela entendesse, e o anjo falara para ela de tudo aquilo que Jesus deveria passar, mas era uma mãe que estava ali. E a Bíblia fala que Jesus, ele fala: mulher, eis aí o teu filho. E olha o apoio, o cuidado que Deus tem. E olha como é tão importante a família. E ali, nos últimos momentos de Cristo, ele vira para João: eis aí a tua mãe. E Jesus estava dizendo: olha, João, agora você vai cuidar dela. Agora você vai zelar por ela. Agora ela é a sua mãe. Queridos, quando Deus fez a humanidade, ele fez homem e mulher. Quando Deus falou: olha, eu vou acabar com tudo, ele fez a árvore, ele botou uma família. Quando Jesus falou: olha, eu vou fazer um povo só meu, o povo de Israel partiu de uma família. Quando ele falou: olha, eu preciso salvar a humanidade, porque ele colocou Jesus em uma família. E quando Deus reúne os discípulos na mesa para a última ceia, ele está dizendo: vocês estão reunidos aqui como uma família. E Deus, queridos, ele valoriza tanto a família. E um dos momentos dele na cruz, ele fala: olha, eis a sua mãe. Mulher, eis aqui o seu filho. Mas Deus não desamparou aquela mãe. Deus pensou na família até o último momento. Porque de todas as instituições, a maior é a família. Se nós formos olhar de toda a tentativa pós-moderna, desde a década de 70, com o movimento hippie, onde começaram os movimentos de tentar destruir todo o pensamento judaico-cristão, tudo foi apontado para a destruição da família. Porque se você destrói uma família, você destrói uma igreja, você destrói uma sociedade, você destrói um país. E Deus, ele tem um cuidado com a família. É por isso que a Bíblia vai dizer: olha, honrai pai e mãe. A família. E Jesus teve esse cuidado. Em Marcos 15, 34, ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste?
Ou ele vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. E muitos diziam: ele está chamando por Eli, ele está chamando por Elias. Mas traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Mais uma vez, queridos, ali Jesus estava com mais o lado humano de Jesus Cristo clamando. Naquele momento eu acredito que simbolicamente Deus, ele precisou não intervir, porque Deus não podia intervir, porque era necessário que o filho dele passasse por aquilo. Diferentemente do Getsemane, que logo após o Senhor mandou o anjo, agora Deus não mandou o anjo, era necessário que fosse até o final. E o seu lado humano se sentiu só. Eu quero te dizer, queridos, essa sensação humana todos nós passamos. Quantas vezes, Senhor, nós passamos situação na nossa vida e nós perguntamos: será que Deus não está vendo isso? Será que o Senhor não tem visto essa dor? Será que o Senhor não tem visto nada disso? E quando eu estava lendo e pensando sobre essa sensação de solidão, e às vezes nós, enquanto seres humanos, temos no momento de angústia, no momento de luta, eu lembrei de uma oportunidade da nossa irmã Celi. E eu falei: eu vou ler esse poema que ela falou, se os irmãos me permitirem. Pegadas na areia. Sonhei que estava caminhando na praia, juntamente com Deus, e revi espelhado no céu todos os dias da minha vida. Em cada dia vivido, apareciam na areia duas pegadas, as minhas e as dele. No entanto, de quando em quando, vi que havia apenas duas pegadas na areia, e havia apenas as minhas pegadas na areia. E isso precisamente acontecia sempre nos dias difíceis da minha vida. Então perguntei a Deus: Senhor, eu quis seguir-te e tu prometeste ficar sempre comigo. Por que deixaste-me sozinho logo nos momentos mais difíceis? Ao que ele me respondeu: meu filho, eu te amo e nunca te abandonei. Os dias que vistes apenas um par de pegadas na areia são precisamente aqueles que eu te carreguei nos meus braços. Todos os momentos difíceis de sua vida que você achou que estava sozinho,